Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Jimmy Passetti e hoje vou mostrar para vocês como criar máscaras de CPF e CNPJ dentro do Dynamics. Olha só que bacana! Eu vou colocar aqui o CNPJ, então eu vou colar um CNPJ sem máscara, sem nada, e ele já vai inserir a máscara para mim de forma automática. E caso o usuário digite ali um CNPJ que não exista, por exemplo esse, olha só, ele já me dá ali a opção de CNPJ inválido e não permite que o usuário salve o registro. Minha ideia do vídeo é mostrar para vocês uma função JavaScript que vai ser utilizada para criar essa máscara e validar o CPF e o CNPJ. A ideia não é mostrar para vocês como que esse cálculo é feito. A gente sabe, né, que tem ali algumas validações. Nós utilizamos os primeiros dígitos ali como base. Os últimos 2 dígitos são os verificadores. Tem uma regra, uma lógica em cima disso. Não é a ideia explicar essa lógica, e sim mostrar para vocês como que nós podemos aplicar isso dentro do Dynamics e também com a máscara ali. Fica muito bacana, muito legal para o usuário. Então aqui dentro eu criei uma solução chamada Máscara CPF CNPJ. Então, só para mostrar para vocês, tá? Olha só, se eu abrir aqui as minhas contas, né? Eu tenho um campo CNPJ e como linha de texto, e no contato a mesma coisa, eu criei um campo do tipo CPF. Bom, então olha só, a gente tem campos em tabelas diferentes, mas eu vou usar o mesmo JavaScript, o mesmo Web Resource nessas duas tabelas, tá bom? A primeira coisa que a gente vai fazer é criar o nosso Web Resource. Então vamos lá, ó. Clica aqui em tudo, vai em novo, recurso da web, vamos subir o nosso web resource aqui, o nosso JavaScript. Que JavaScript que é esse? É exatamente esse cara aqui que eu vou subir lá, tá? Vou passar por cima aqui da função com vocês. Então a ideia, ó, quando eu chamar aqui, ó, valida a máscara CNPJ, eu vou pegar a execução ali do contexto como parâmetro e vou executar aqui, né? Vou atribuir essas variáveis aqui dentro, vou limpar a notificação que eu tenho dentro do Dynamics, caso haja alguma, faço uma validação bem básica aqui, ó, desses números, né, 0000, 11, 2222 e assim por diante. Já faço uma validação mais básica aqui e depois eu tenho toda a validação mais completa aqui, que é fazendo o cálculo que precisa ser feito. Pessoal, tá? Vou deixar bem claro aqui, não fui eu que fiz esse código, eu peguei ele ali na internet, tá? Um JavaScript mesmo que faz essa validação. Então, funciona super bem. Então, já estou deixando bem claro aqui. Se você quiser usar, fique à vontade, tá bom? Mas, né, é um código aí open source que estava ali na internet. Eu simplesmente trouxe ele para cá e adaptei o cenário do Dynamics, tá bom? Então tá aqui, ele faz aqui as validações e exatamente aqui na linha 29, utilizando aqui esse replace, é aqui que a gente utiliza a nossa máscara, né? Que ele vai setar ali, ó, as informações, a nossa máscara aqui, ó. Então é essa linha aqui que executa a máscara do nosso CNPJ. Caso ele não seja coerente, ele vai retornar aqui CNPJ inválido. Bem parecido com a nossa máscara para CPF, tá bom? Mesma coisa, né? Então faça as validações mais básicas aqui 000, 11, 222 e assim por diante. Em seguida, eu também é aqui que nós vamos fazer a máscara do nosso CPF e aqui embaixo todo aquele cálculo, né? A validação ali dos números básicos, os dígitos, os verificadores. E é aqui que a gente faz toda aquela lógica um pouquinho mais complexa. De novo, novamente, acho que é legal falar isso para vocês. É um código open source que estava lá na internet. Eu simplesmente trouxe para cá e adequei ele para o Dynamics, tá bom? Bom,
Então, se ele não for um CPF válido, ele vai trazer aqui CPF inválido. Essas são as nossas duas funções que eu tenho dentro do meu Web Resource. Vamos voltar aqui, vou adicionar o Web Resource aqui dentro do Dynamics. Então, vamos lá, o nome do meu Web Resource vai ser comum. Por que comum? Porque a minha ideia é criar um Web Resource que eu consiga utilizar ele em mais de um local ao mesmo tempo, tá? O porquê comum é um nome que eu dei aqui, você pode dar o nome que você quiser, mas a ideia é que eu possa chamar esse Web Resource em outros locais. Se eu precisar fazer essa máscara aqui em uma outra tabela, eu vou usar esse mesmo código lá. Vou mostrar para vocês como que a gente faz isso entre as tabelas de conta e contato. Então tá aqui, ó. Vou adicionar aqui o meu Web Resource. Não se esqueçam, toda vez que vocês estiverem trabalhando com JavaScript, é muito importante, depois de criar o arquivo, depois de você editar o arquivo, não esquecer de publicá-lo. Tá? Se você não publicar, você vai ter problemas aí e não vai ver ali a nova versão dentro do seu ambiente. Legal. Ele já está publicado. Vamos lá agora, vou abrir aqui o formulário de conta. Vamos começar aqui com conta. Vou abrir o formulário aqui da empresa. E o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o JavaScript dentro do campo CNPJ. Ou seja, quando a pessoa estiver digitando lá o CNPJ, a gente vai fazer as validações e já falar para o usuário, olha, é um CNPJ válido? Não é? E se for, já coloca a máscara ali naquele CNPJ. Então, olha só, ele carregou aqui, vou clicar em CNPJ e aqui em eventos que eu preciso criar o meu evento. Mas antes de criar o evento, eu preciso adicionar a biblioteca aqui dentro. A gente não criou o Web Resource? Web Resource é a nossa biblioteca. Então, o que eu preciso fazer? Eu venho aqui ó, em bibliotecas de formulário e adiciono o nosso Web Resource. Vou procurar ele aqui, ó, comum. Então, tá aqui, ó, comum. O JP comum foi o que a gente acabou de criar. Adiciono ele aqui. Quando eu faço isso, quer dizer que quando eu carregar o formulário da empresa, este formulário que eu estou editando, ele vai carregar aqui esta biblioteca e eu posso utilizar as funções dela dentro do meu formulário. Tá? É assim que nós vamos usar o mesmo Web Resource para mais de uma tabela. Então, olha só, adicionei ele aqui, cliquei no CNPJ, vou aqui em Eventos e clico em Manipulador de Eventos. Procuro a biblioteca que eu quero, é a JP comum, e vou adicionar a função. Então, vamos voltar lá, ó, vou pegar aqui a minha função, copio e vou colar aqui a minha função. E eu vou passar o contexto de execução como primeiro parâmetro. O que que é isso? Ele vai passar aqui ó, o execution context para mim. E eu vou poder usar esse parâmetro aqui dentro como eu fiz aqui com o nosso código. Tá? Então, habilitado, vou clicar aqui em concluído. Pronto, a nossa máscara do CNPJ já está valendo, já está aplicada. Vou salvar e publicar e fazer a mesma coisa ali para o CPF. Então, estou aqui num formulário de contato, vou abrir o formulário de contato, vou fazer um pouquinho mais rápido aqui, tá? Vou aqui em bibliotecas, vou adicionar a biblioteca. Pronto, biblioteca adicionada. Vou procurar o campo CPF, lembrando que ele é um campo texto. Tá aqui, vou lá em eventos, manipulador de eventos, procuro a biblioteca que eu quero. Vou procurar aqui, ó, a função da máscara de CPF, habilitado, passar contexto de execução, concluído, salvo e publico. Terminou de publicar, você já pode testar. Vou mostrar aqui para vocês. Então, estou aqui dentro do Dynamics, o campo CNPJ está aqui, a empresa. Olha só, se eu colocar aqui ó, um monte de 1, ele vai me dar CNPJ inválido. Se eu colocar menos informação do que eu preciso, CNPJ inválido. Se a pessoa desistiu de colocar o CNPJ e apagar,
olha só, o erro some. Ele deixa a pessoa seguir normalmente, tá? Por quê? Porque quando eu tô aqui, ó, com ele com o erro que tá aqui, ele não vai deixar salvar, tá? Eu posso tentar salvar, que ele não vai deixar salvar. Ele vai falar CNPJ inválido. Então a pessoa teria que apagar aqui para poder salvar o registro, tá? O que que eu vou fazer? Ó, vou utilizar aqui, ó, o gerador de CNPJ da ForDevs. Vou gerar ele aqui, ó, sem pontuação. Vou clicar aqui em gerar CNPJ. Ele vai gerar um aqui para mim. Pronto, vou copiar e vou colar ele aqui, tá? Lembrando que esse gerador aqui, ele vai gerar um CNPJ. Pode ser que ele seja um CNPJ válido, tá? Ou ele vai gerar um código ali só que tem a estrutura de um CNPJ com os códigos, né, com as validações corretas, mas que não é um CNPJ válido em si. Mas é um CNPJ válido para testarmos, tá? Porque ele tem ali as contas corretas conforme o esperado pela Receita. Olha só, coloquei o CNPJ aqui e na hora que eu mover o meu cursor para outro lugar, né? Ou seja, a hora que eu clicar aqui em outro campo ou clicar em qualquer lugar dentro do meu, do meu formulário, ele vai executar o nosso código. Então, olha só, eu vou clicar aqui fora, ele executou o nosso JavaScript, já colocou a máscara aqui no nosso CNPJ e pronto. Agora, se eu clicar em salvar, ele vai deixar salvar normalmente, tá? Olha só, outra coisa importante. Eu vou apagar esse cara aqui e vou salvar. Esse JavaScript que nós criamos, se eu simplesmente colocar o código aqui e eu colocar, tá, o a máscara, ó, se eu vim aqui manualmente colocar a máscara, ele aceita também perfeitamente, tá bom? Então não tem problema, né? Ele vai entender ali a máscara do CNPJ, independente se você colocou a máscara ou não. Agora, se eu vir aqui, ó, e colocar 11 olha só, CNPJ inválido. Mesmo que eu coloque a máscara, ele vai me dar aqui o erro de CNPJ inválido. Por quê? Porque ele precisa ser um válido de acordo com ali aquelas regras da Receita, tá? A mesma coisa lá para o nosso contato. Eu estou aqui agora no contato. Se eu colocar aqui, ó, tudo 2, CPF inválido, vou fazer a mesma coisa. Vem aqui, ó, o gerador de CPF do ForDevs. Clico aqui em gerar CPF, copio, vou colar ele aqui. Olha só, aí sim ele já trouxe e permite que eu salve normalmente, tá bom? Então, né, recapitulando aqui, a ideia é que nós teremos um campo texto para o nosso CPF e o nosso CNPJ e toda a validação será feita via JavaScript. Espero que vocês tenham gostado. Vocês podem aplicar aí agora as máscaras de CPF e CNPJ nos ambientes de vocês. Um ponto muito importante, né, é que caso você esteja fazendo, por exemplo, vamos supor que você quer fazer uma carga dentro do seu ambiente. E aí você não tem, quando você vai lá colocar os dados nessa tabela aí de conta e contato, o campo CPF e o campo CNPJ, eles precisam já estar formatados. Por quê? Porque o JavaScript, ele só vai atuar com o usuário ali preenchendo, tá? Então, se você inserir esses dados de CPF e CNPJ via Automate, via a integração, via plugin, via seja lá o que for, importação de Excel, o JavaScript não vai rodar, tá bom? O JavaScript ele é simplesmente ali na interface do usuário, na hora que a pessoa está digitando. É muito bacana, ajuda demais o usuário, fica visualmente excelente, mas ele não é utilizado ali quando a gente precisa fazer cargas, né, integrações e assim por diante. É só uma observação, porque isso, às vezes, né, você pode estar esperando que registros que são integrados tenham essa máscara, você vai precisar fazer de outra forma e não utilizando JavaScript.